Vamos lá, galera, vamos para mais um Vale a Pena Ver de Novo. O que acontece, ó? Esse daqui a gente também já, na verdade, polaridade, geometria já foi cobrado também em Química Geral, só que a gente vai ver um pouquinho diferente. Assim, na verdade não é nem tão diferente. A gente vai relembrar, e esse Vale a Pena de Ver de Novo cobrou em uma das questões da sua lista, desse módulo, na verdade. Certo? Então, vamos lá. Polaridade da ligação. Essa polaridade da ligação, ela é justificada, ela é explicada pela diferença de eletronegatividade, certo? Quando ocorre essa diferença de eletronegatividade, que eu vou explicar o que é, a molécula é polar. Quando não existia essa diferença, a ligação ela é polar. Quando não existia essa diferença, essa ligação ela é apolar. Tranquilo? Então, eu vou apagar aqui e vou botar algumas moléculas. Ó, como eu falei, para copiar, vocês pausam o vídeo em algum momento e escrevem, tá bom? Se liga. Por exemplo, ó, antes de tudo, eu vou explicar de novo o que é a diferença de eletronegatividade. Aqui está a tabelinha periódica. Aqui tem o hidrogênio, aqui geralmente é o hélio, são os dois ápices da tabela. E aí o que acontece, ó? Aqui são os gases nobres. Eles não participam dessa diferença de eletronegatividade, porque o que é eletronegatividade? Bota aí a definição, ó. Eletronegatividade ela é a tendência dos elementos a ganharem elétrons. Essa simbologia aqui é para dizer que é elétrons, tá? É menos. Então, quem são os elementos mais eletronegativos? Eu já comentei com vocês. Então, o que acontece? Ó, de novo, é o que está mais próximo do flúor. Então, o elemento mais eletronegativo na ordem é Fonckel. Flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. Primeiro, flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. Certo? Inclusive, quando estava falando de inox, eu falei sobre isso também. Certo? O mais eletronegativo é o flúor, e quem está próximo dele é oxigênio, nitrogênio e cloro. E, por exemplo, se tiver, no caso, quem está mais próximo desses caras também serão os mais eletronegativos. Por exemplo, se for um elemento aqui e o outro aqui, quem é mais eletronegativo? É só olhar, ó. Esse cara está mais próximo do flúor, então esse elemento é mais eletronegativo que esse. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que durante uma ligação, durante um compartilhamento, e lembre-se, em ligação química, o que se compartilha são elétrons. Ou compartilha, ou transfere, aí depende do tipo de ligação, que também é um assunto de química geral, certo? Porque você tem ligação iônica, ligação covalente, e a ligação iônica, por exemplo, eu vou falando aqui só para relembrar, tá? Metal mais ametal, ligação covalente, ametais mais hidrogênio, certo? Então, só que na ligação iônica ocorre uma transferência de elétrons, porque os metais eles tendem a doar elétrons e os ametais eles tendem a ganhar elétrons. Então, se um doa e um precisa doar e o outro precisa receber, então é uma ligação muito forte. Já a ligação covalente é um compartilhamento de elétrons, é como se fosse um casamento, e é feito entre ametal mais ametal e ametal mais hidrogênio, certo? Então, assim, por que eu estou falando tanto isso? Porque, por exemplo, para eu falar de polaridade, você tem que lembrar de ligação covalente, que é feito entre ametal mais hidrogênio e ametal mais ametal. Por exemplo, ó, HCl, certo? Isso aqui é um ametal mais um hidrogênio. Quando você faz a ligação, entre eles, o hidrogênio ele só tem um elétron, e o cloro tem 7, certo? Então fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O hidrogênio só tem 1, certo? Ó, lembra, família 1A, um elétron na última camada. 7A tem 7 elétrons. O cloro está na família 7A.
6A, 6 elétrons, 5A, 5 elétrons, 4A, 4 elétrons, 3A, 3 elétrons, 2A, 2 elétrons. Esses de transição vocês não cobram, assim, não cobram assim muito, não para vocês, assim, tipo assim, não é que eles não cobram, é que vocês vão ver mais na frente, certo? O que acontece, ó? Não para o nosso estudo agora, na verdade. Então o que acontece? Por exemplo, o cloro, ele precisa ganhar um elétron, né? Vamos lá. Caramba. Ó, ele precisa ganhar um elétron, certo? O hidrogênio também precisa de um elétron para ele se estabilizar. Então o que eles fazem? Eles compartilham esse elétron. É meu e seu. Pronto. Só que esses elétrons, ele fica mais próximo de quem? Ele fica mais próximo do cloro. Por quê? Porque o cloro é o mais eletronegativo. Ele tem maior, tipo, ele gosta mais de elétrons, então os elétrons ficam mais próximos dele. Então, ó, meio que tipo assim, ó, fica um compartilhamento, só que, ó, o elétron fica mais próximo do cloro. Então, esse cara aqui é o polo negativo. A gente representa com essa letra aqui grega, se não me engano é gama. Ele é o polo negativo. E esse cara aqui é o polo positivo. Tranquilo? Beleza? Então assim, essa ligação, esse cara aqui, ele tem ligação, essa ligação aqui é uma ligação polar e consequentemente nesse caso aqui a molécula também é polar. E aí, velho, o que acontece? Pela ligação ser polar, por que polar? Porque fica polarizado, porque existe uma diferença de eletronegatividade. Quando é que não vai existir essa diferença de eletronegatividade? Ó, de uma forma bem simples para vocês gravarem. Ou quando eu estiver se ligando uma molécula do mesmo tipo cloro com cloro, oxigênio com oxigênio, certo? Elementos se ligando de mesma, como é que posso dizer? O mesmo elemento se ligando, certo? Ou quando você tiver hidrogênio com carbono, certo? Nesse caso, as ligações são apolares, todas elas, certo? Então vamos lá, toda vez que eu tiver elementos diferentes se ligando, eu sei que naquele caso a minha ligação ela é polar. Se por um acaso eu tiver elementos ligantes iguais, ou carbono e hidrogênio, a minha ligação será apolar, tá? Vou explicar mais ou menos como é que cobra. Assim, eu estou me baseando, como eu falei, pelos exercícios de vocês, então, obviamente, se ele cobra, o que vocês têm que estudar para a prova, para aquilo, além do assunto, claro, teórico, mas o que é dado tem que ser cobrado. A ideia é mais ou menos essa. Então, vamos lá, ó. Deixa eu botar um exemplo aqui, ó. Como eu falei, parou a aula, vocês copiam, certo? E para o vídeo, na verdade, e copia, beleza? Tô reprisando isso porque a galera fica, às vezes a galera meio assim, pô, como é que eu vou copiar, né? Vamos embora, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. CH2Cl2. Ó, galera, quem é meu elemento? Quem que vai sempre o elemento central? Isso eu vou explicar. O elemento central é sempre aquele que tem a menor quantidade de átomos, certo? Então ele vai ser o elemento central. Nota isso. Também de química geral, ó. Todos vão se ligar ao carbono. E detalhe, se tiver carbono na minha molécula, na minha substância, ele é o elemento central. Então todos vão se ligar com ele. Então o hidrogênio se liga a ele, como são dois, se liga aqui. E o cloro se liga nele. Beleza. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu botar um Cl3. Aqui é H1, então. Beleza. Então o que acontece, ó? Vamos lá. Vamos ver onde os elétrons ficam. A gente analisa ligação por ligação. Carbono com cloro são diferentes, então essa ligação é polar,
está mais próxima do cloro os elétrons, tá? Esses pontinhos aqui quer dizer que são os elétrons compartilhados, tá? De novo, carbono com cloro, os elétrons são mais próximos do cloro. Carbono com cloro, os elétrons são mais próximos do cloro. Carbono com hidrogênio, aqui está no meio, só que assim, ó, entenda, o carbono é levemente mais eletronegativo do que o hidrogênio, tá? Mas ela fica no meio, bem um pouquinho mais próximo do carbono. Isso quer dizer o quê? Aí vem o que se cobra nas questões, pelo menos uma das questões que teve na sua lista. Quem está mais próximo, ele vai ser o polo negativo. Então, em relação a essa ligação cloro aqui, esse cara vai ser positivo em relação à ligação carbono-cloro, e esse cara vai ser negativo. Carbono-cloro, continua a mesma coisa. Positivo, negativo. Positivo, negativo. E esse carbono-hidrogênio? Apesar da ligação ficar bem no meio, essa ligação aqui é apolar e essas daqui serem polares, esse cara agora aqui vai ser, o carbono em relação ao hidrogênio, ele vai ser o negativo. Por quê? Porque ele ainda assim ele é mais eletronegativo. O carbono está aqui, ó. Se vocês olharem na tabela, o carbono está aqui e o hidrogênio está do outro lado. Certo? É só olhar a tabela. Essas aulas que eu estou falando de tabela, assim, estou relembrando alguns conceitos de tabela periódica, fica com a tabelinha do lado e aí vai revisando, vai estudando, vai olhando, fica meio que acompanhando a aula. Gera um pouquinho mais de sincronia e a gente, vocês conseguem absorver melhor o conteúdo. Então, nesse caso, como a ligação está mais próxima ou está no meio, assim, como eu falei, a diferença é muito pouca, mas ainda assim, nesse caso, pelo carbono ser um pouco mais eletronegativo, então esse cara vai ser o polo negativo e esse cara vai ser o seu polo positivo. Tranquilo? A gente vai utilizar isso, certo? E é importante porque o que acontece? Principalmente a questão da eletronegatividade que eu falei, para entender um pouquinho reação de complexação, que a gente vai entrar agora no assunto. Beleza? Vamos lá para o último tópico desse módulo 2, certo? Que é reações de complexação. Assim, galera, a gente já viu alguns conceitos básicos, revisamos NOx, além de NOx, revisamos balanceamento, reações, elementos básicos de uma reação, revisamos também eletronegatividade. E assim, esse último tópico, que é reações de complexação, eu dentro do assunto mesmo vou revisar algumas coisas básicas, o que são, por exemplo, elementos doadores de pares de elétrons, elementos que têm pares de elétrons livres, certo? Que fazem ligações do tipo covalente dativa. Então assim, vocês vão entendendo que à medida que vocês vão avançando o curso, vocês vão tendo que ter a lembrança de somente elementos básicos da química geral, certo? Para poder vocês entenderem os novos conteúdos que virão passar para vocês. Então assim, as reações de complexação são processos de formações de íons complexos, certo? Esses íons geralmente eles são íons metálicos e que reagem com esses doadores de pares de elétrons. Mas quem são eles? Calma, eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês quem são os elementos que podem ser doadores de pares de elétrons. E essas espécies doadores desses pares de elétrons, ou também chamados de ligantes, eles devem ter pelo menos um par de elétrons, certo? Tem alguns elementos que têm 2 pares de elétrons, até 3, certo? Mas para ocorrer essa ligação, eu preciso de um íon metálico e de um elemento que tenha esse par de elétrons, para poder fazer essa ligação, certo? E aí formar o que nós chamamos de ligante, certo? Eu vou dar um exemplo aqui agora. Ó, mais uma vez, pausa o vídeo, copia, porque essas definições básicas são importantes, tá? Ó, por exemplo, quem são os elementos que têm doadores, que são doadores de par de elétrons? Ó, geralmente elementos da família 5A, 6A, 7A, certo?
Porque é o seguinte, a representação do elemento da família 5A, ele tem 5 elétrons na sua última camada. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara, ele tem pelo menos um par de elétrons, certo? E isso vai ser importante quando eu estiver falando de titulação, você entender o que é um monodentado, o que é um bidentado, certo? Vocês vão entender. Então, 6A é um elemento, tem 6 elétrons na última camada. Esses pontinhos são elétrons, tá, galera? Então, ó, esse cara tem 2 pares de elétrons. Então, e o 7A tem Então você vai procurar, ó, se você viu um íon metálico, o que é um íon metálico? Geralmente eles são metais assim, ó, sei lá não, vou botar aqui pronto, Ag+. Isso é um íon metálico. Lembrando na tabela, os metais são aqueles depois, antes da escadinha, você vai ver, eu já falei isso em aulas passadas, são os metais, íons metálicos, geralmente eles têm cargas positivas, geralmente não, eles têm cargas positivas, eles têm a tendência de doar elétrons, certo? E eles vão se ligar com alguns elementos da família 5A, 6A, 7A. Toda vez que ocorrer isso, nós temos uma reação dita de complexação. É quando ocorre uma união de um íon metálico com um elemento, com elementos que têm esses pares de elétrons, certo? Voltando, então, a família 7A, ele tem 3 pares de elétrons para poder fazer essa ligação. Tranquilo? Vou botar um outro exemplo aqui e aí a gente vai falando coisas que também vão ser importantes, a formação de complexos, que a gente vai estudar agora. Beleza? Sim, galera. Então, assim, ó, aqui eu botei uma reação de complexação, onde você tem um íon metálico mais 4 moléculas de água. Ah, Matheus, mas isso, cadê o elemento com par de elétron ligantes? Um par de elétron. Oxigênio. Oxigênio, ele é da família 6A. Então, quando você vê numa molécula, o íon metálico é fácil de identificar. Ele geralmente é um cátion. Ele é uma partícula positiva. É um íon metálico positivo. Mas, a molécula, aí você vê na molécula um elemento da família 5A, 6A ou 7A, então você entende que é uma reação de complexação, certo? E aí, como é que forma isso? Ó? Como é que ocorre? O cobre vai se juntar com as 4 moléculas de água. Vai ficar nessa situação aqui. Ó. Já já eu vou explicar como é que forma esse complexo. Tem 2 regrinhas, é fácil, não tem dificuldade. Eu já já explico como é que ocorre isso. O que é que eu quero mostrar para vocês? A estrutura dele. Ó, o cobre, ele é chamado, o íon metálico, nesse caso aqui é o cobre, ele é chamado de átomo central. Esse átomo central, ele é receptor de elétrons. De quem? Do elemento, da substância que é doadora do par de elétrons. Então esse receptor de elétrons, ele é chamado de ácido de Lewis. Ele também é chamado assim. Então o cobre aqui, o íon metálico, ele pode ser chamado assim. Ah, esse íon de cobre é um receptor de Lewis. Verdade. Perdão, receptor de Lewis não. É um ácido de Lewis. Certo? Outra coisa, eles geralmente são metais, como eu falei, na forma catiônica, ou seja, cátions, certo? Lembrando, também de química geral essa definição. Cátion são íons, na verdade são átomos carregados eletricamente com a carga positiva, certo? Vai ter coisas, gente, que eu não vou poder relembrar tudo, mas assim, eu estou fazendo o máximo para poder revisar, fazendo vale a pena ver de novo, revisando alguns conceitos básicos, mas tem coisa que se você não lembrar a definição de o que é um íon, o que é um cátion, você pode jogar na internet rapidamente e vocês vão lembrar, beleza? Mas eu também já vou, inclusivamente eu já estou falando, certo? Então o cobre, no caso, o seu íon metálico sempre vai ser o átomo central, ele que vai receber as ligações, porque ele é o receptor de elétrons, certo? E geralmente está nessa forma catiônica. O 2, ele é o ligante, repare que eu botei aqui o número 1 representando o átomo central e o 2, ó, esse, eles são os ligantes. Pô, Matheus, por que tem 4? Obviamente aqui, ó, são 4 átomos de oxigênio que você tem.
Então ele vai se ligar aqui 4 vezes, certo? Inclusive esse 4zinho aqui que eu coloquei, ó, ele é chamado de número de coordenação. Por quê? Porque a ligação que se faz aqui é do tipo coordenada dativa, certo? Covalente, coordenada dativa. Beleza, tipo, essa situação é bem tranquila de entender, tá? O íon metálico se ligando 4 vezes a molécula de água, certo? Onde o número, esses caras aqui são chamados de ligantes, esse é o átomo central. E detalhe, os ligantes eles são chamados de doadores de elétrons, aí vocês já sabiam, ou base de Lewis. Eles são chamados também de grupos periféricos. Por quê? Porque eles ficam nas regiões afastadas da molécula, certo? Nas regiões periféricas, afastadas. Tranquilo? Esse 4 é o número de coordenação, eu já falei, indica o número de ligações. E aí o que acontece? Agora vocês vão entender como é que vamos fazer, qual a formação dessa reação. Como é que você chegou nisso aqui, Matheus? Vocês têm que saber, certo? Eu vou explicar agora.